cegos querem caminhar da mesma forma, porque a verdade, ela traz em nós aquele choque de realidade, mas também traz mudança de vida, traz mudança de caráter. E através dessa palavra de hoje, o Senhor vai nos esclarecer por quem é que nós estamos sendo guiados através da manifestação das nossas atitudes. A Bíblia diz que há uma guerra, uma cobiça entre a carne e o Espírito. Um está em guerra com o outro. E vai prevalecer aquele que eu nutri mais. Depende do meu pastor? Não. Depende dos meus pais? Não. Depende da minha família? Não. Não depende nem de Deus. Porque essa decisão é uma decisão que tem que ser tomada de mim e de você. Se nós alimentarmos mais da carne através da desobediência, automaticamente nós vamos estar sendo inimigos de Deus. Porque dessa forma nós não podemos o agradá-lo. E acabamos morrendo espiritualmente. Mas se nós alimentarmos mais nosso espírito, como a Bíblia diz aqui, Romanos 8:9, se é que o Espírito de Deus habita em vós, será que o Espírito de Deus habita em mim? Será que o Espírito de Deus habita em você? Porque se ele habita em você, você vai conseguir crucificar as suas vontades e dessa forma, fazendo com que você tenha paz, amor, alegria e que você consiga gerar o fruto do Espírito Santo. Mas existe uma lista de fruto do Espírito Santo, uma lista. Porque eu não consigo manifestar no meu dia a dia? Porque eu e você, ainda se não manifestarmos, é resultado de que nós ainda não nascemos de novo. A palavra do Senhor vem nos falar sobre o encontro de Nicodemos com Jesus, um homem estudado, mestre, membro do Supremo Tribunal, e foi pego por Jesus. E ali naquele momento, ele afirma: Senhor, eu sei que você é dos céus, porque para fazer esses sinais milagrosos que você tem feito, Deus é contigo. E nesse momento Jesus declara para ele, diz assim: Nicodemos, para que você possa herdar o reino dos céus, é necessário você nascer de novo. Jesus, ele não se importou com quantas faculdades Nicodemos tinha. Jesus não se importa com isso. Você pode ter 50 faculdades, você pode ter um estudo que for dessa terra. Ele diz para você: é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. E por base com essa palavra, nós conseguimos entender o porquê que existem pessoas na igreja com mais de 20 anos, com mais de 30 anos de experiência com Deus, que leem livros, que leem a Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu medito de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas, e no momento da dificuldade, e no momento do confronto, como é que eu tenho reagido a essa situação, igreja? Como é que eu tenho sido? Deus, ele quer que nós venhamos fazer uma reflexão nessa noite sobre a nossa vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:11: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas, quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. É necessário nós tomarmos posição e deixar para trás as coisas de menino. São coisas que não se encaixam. Eu achar na minha mente que eu estou salva, eu achar na minha mente que o meu nome está escrito no livro da vida, mas continuar em desobediência a Deus não tem como, é algo que não se casa. Vamos abrir nossas Bíblias aí em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 7, que diz assim: que aprendem sempre
Ele não vai poder cortar os cabelos, porque ele será nasceu desde o ventre, ou seja, será separado por Deus durante o tempo. Ele não poderá comer nada impuro e ele não poderá ingerir bebida fermentada. Ok? Ok sobre as regras? Beleza. O que foi que Sansão fez? O oposto. Sansão teve a oportunidade, mas ele fez o oposto. Sansão não se importou com o que Deus pensava sobre a vida dele. Sansão perdeu o foco porque não estava olhando para Deus, não estava olhando para a sua missão, mas estava o tempo todo preocupado com os interesses dele. E é isso que acontece comigo e com você. Nós somos importantes para Deus. Cada um que está sentado aqui tem uma missão para ser cumprida. Mas para isso é necessário obedecer às regras daquilo que está escrito na palavra de Deus. Aleluia. É fácil obedecer? Não é fácil, nós sabemos. A própria Bíblia menciona sobre essa guerra constante. Mas você sabe o que Sansão fez? Sansão passeava por ali, maravilhoso, incrível, forte, e avistou um leão. E aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus se aposta dele. Ele pega esse leão, mata, como se fosse um cabrito, deixa lá jogado. Depois de alguns dias, Sansão passa por aquele mesmo lugar, observa o esqueleto daquele leão, vê o chame de abelhas, abaixa, pega um favo de mel, sai comendo como se nada tivesse acontecido. E mais, a mãe também não pôde digerir, mas ele deu para a mãe e para o pai. Sansão estava se importando com o ministério dele? Não. Sansão estava se importando com as regras que tinha. Ele me lembrou. Ele me lembrou. E às vezes é isso que eu e você nós fazemos. É isso que eu e você nós fazemos. Nós pecamos. Nós observamos a questão da dificuldade, mas nós não vigiamos no nosso dia a dia. Andamos como um dia após o outro, como se nada fosse pecado, como se eu pudesse fazer todas as coisas, falar todas as coisas. Mas existe uma regra para mim e para você cumprir, igreja. A Bíblia fala sobre obra da carne chamada inimizade, ou seja, discórdia. O contrário de amizade. Eu e você, nós já tivemos a oportunidade de conviver com pessoas em vários ambientes, seja na igreja, no trabalho, pessoas que parecem que em nenhum lugar está bom, pessoas que veem defeito em todo mundo, que falam mal de todo mundo. Tem a lista de pessoas. Ah, porque fulano é isso, porque Beltrano é isso, porque não é isso. Todo mundo tem defeitos, menos ele tem defeitos. Esses dias eu li um livro que impactou muito meu coração e digo para todo mundo: A Isca de Satanás. Esse livro é bala, é top. E nesse livro conta uma história dessa forma. Diz que tinha um homem sábio na entrada da cidade do oeste. E havia alguns grupos de colonizadores que estavam de mudança para essa cidade. O primeiro grupo, quando chega na cidade e avista esse homem sábio na entrada, começa a perguntar para ele: Homem sábio, senhor, é o seguinte, eu estou vindo de mudança para essa cidade. Você pode me falar como é as pessoas dessa cidade? E o homem sábio respondeu com outra pergunta: Como eram as pessoas da sua cidade? E esse grupo respondeu: eram fofoqueiras, eram malvadas, não tinham união lá na minha cidade. E esse homem sábio respondeu: Da mesma forma que você está falando sobre a sua cidade, essa cidade é do mesmo jeito. E esse grupo seguiu viagem. Já o segundo grupo chegou e perguntou a mesma coisa: Como é aí o comportamento das pessoas? Como é aí na sua cidade? E ele
ele perguntou outra pergunta: como é as pessoas da sua cidade? E ele respondeu: lá nós somos super unidos, nós amamos uns aos outros, tem pessoas maravilhosas que se ajudam, é dessa forma. E qual é a lição que nós tiramos dessa história? Que a maldade está nos olhos de quem vê. Que da mesma forma que hoje nós olhamos para determinada pessoa, nós tiramos conclusões daquilo que nós vivemos com ela no passado, automaticamente nós vamos tirar conclusões das pessoas que nós vamos ter contato com outras pessoas. Vocês já tiveram experiência de pessoas passarem por 30 igrejas, mas nenhuma dá certo? 4, 5, 10 trabalhos, mas nenhum deles dá certo? A Bíblia diz em Mateus 6:23 que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz e brilho. É necessário nós vigiarmos, porque essa obra da carne, ela nos bloqueia de entrar no céu. E é algo que nós vivemos todos os dias. Você está no ambiente que você recebe alguém, que seja na sua casa ou na igreja, que essa pessoa chega para falar mal de alguém, não aceite. Você está no seu trabalho, geralmente um trabalho onde tem mais problemas e mais situações. Eu trabalhei quase 8 anos numa empresa de vendas e eu fui moída por Deus para que eu pudesse aprender verdadeiramente como é que Ele queria que eu me retratasse com as pessoas. Você viu fulano? Ah, eu vi. Aí fica naquilo. É gostoso a conversa? É gostoso, né? Mas nos leva para o inferno. A Bíblia quer que a minha e a sua obediência seja conhecida de todos. Teve contato com alguém assim? Desvia dessa pessoa. Porque a Bíblia diz que ela não serve ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas serve ao seu próprio ventre. Sansão foi engabelado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Sansão começou com essa simples desobediência. E aí foi entrando cada vez mais profundo no abismo. Igreja, é assim que o diabo ele faz nas nossas vidas. É isso que ele quer. Ele quer tirar o nosso foco, assim como ele tirou de Sansão. A palavra do Senhor diz que Sansão se apaixonou por Dalila, outro problema. E Sansão a todo tempo estava cego espiritualmente. Ele não ouviu os conselhos da mãe, ele não ouviu os conselhos de ninguém. Ele quis fazer apenas a vontade dele. E Dalila fez o que quis com ele. A Bíblia diz que da primeira vez que ela tenta descobrir o segredo dele, ela chega para ele e pergunta. E aí ele responde assim, está em Juízes a partir do capítulo 16. E ele responde: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei fraco. Sansão estava falando a verdade, né? Sansão estava mentindo. Sansão estava mentindo. Mas a Bíblia diz que Deus odeia o mentiroso. E são coisas que, se nós não vigiarmos, nós vamos deslizando e vamos fazendo o quê? Descumprindo o nosso voto, as nossas regras. Vejo que pessoas que mentem por coisas pequenas, mente num áudio do WhatsApp, mente numa ligação, mente dizendo que não está, mente e aquilo já adormeceu o seu corpo. Mas você sabe o que eu e você temos que fazer? Nós somos luz, nós não temos que agir como as pessoas que servem as trevas. Nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser firmes, nós temos que ser fortes, nós somos
vez, Sansão, você está mentindo para mim. Aonde está o segredo da sua força? E Sansão diz mais uma vez: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenho usadas, ficarei fraco. Dalila arma a situação, chama Sansão, lá vem os filisteus. E aí o que acontece? Os filisteus vêm, Sansão quebra tudo. Da terceira vez, se você tecer no pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei fraco. Mas na quarta vez, Dalila conseguiu o que ela disse. Deus, Ele quer que eu e você venhamos acordar de manhã, vigiando o que nós vamos falar para os outros. Não é você pensou, pá, falando. Você tem que raciocinar se aquilo vai te fazer bem. Porque às vezes, igreja, nós falamos, não vou falar isso para fulano por causa de fulano. Não é por causa de fulano apenas. É por causa da sua vida. Em Provérbios 13, a Bíblia diz assim: quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Ou seja, tem perturbações. O diabo, ele não está brincando de ser diabo. Ele está agindo a cada vez mais, assim como nós estamos conversando no estudo. Ele não desiste. Eu e você, nós podemos desistir de servir a Deus, por conta das lutas. Eu e você, nós podemos desistir de orar para aquilo que Deus quer. Ele não desiste daquilo que Ele quer nas nossas vidas. Dalila tentou Sansão e derrubou pela 4ª vez. O diabo usa pessoas para tentar nos afligir no nosso dia a dia, para tentar nos desestruturar. Sabe por quê? Porque Ele nos observa e Ele sabe aonde é a minha e a sua fraqueza. Ele sabe aonde é que eu e você, nós vamos se desestruturar. E não precisa de muito, não. Às vezes só o xingamento, às vezes só a pessoa nos fechar no trânsito. Qualquer situação faz com que eu e você, nós devemos desobedecer à vontade de Deus, igreja. Igreja, nós temos que entender que a nossa mente, o nosso coração e o nosso olhar tem que estar voltado para Jesus. A Bíblia diz que a nossa briga não é contra pessoas e nunca será contra pessoas, mas é contra potestades e hostes da maldade. A Bíblia diz que nós devemos agir segundo o Espírito, que nós temos que conseguir gerar o fruto do Espírito através de um novo nascimento. Mas você sabe o que nós fazemos? Eu não quero, eu não vou cumprir, eu não vou fazer. Quando vem a dificuldade, eu não vou agir segundo o que o Senhor está falando, porque eu nasci assim e eu vou permanecer assim. Você tem a oportunidade de mostrar para as pessoas que você é em Deus. A Bíblia diz que nós somos uma árvore. Nós somos uma árvore. Mas o porquê nós não geramos fruto? Por que nós não conseguimos gerar o fruto? Você está vendo uma situação difícil? Está vendo que alguém está tendo inveja da sua vida? Você é uma árvore. O que você vai fazer nesse momento? Ah, não, é porque eu sou maravilhosa mesmo, eu sou incrível. Não. Você é uma árvore. Você vai arrancar o fruto, você vai servir essa pessoa amor. Está vendo a contenda? Está vendo a tribulação sobre a sua vida? Você é uma árvore. Sirva aquilo que Deus já ordenou para você servir. Sirva mansidão, sirva paz, sirva longanimidade. Lá vem a peleja, lá vem a dificuldade. Sirva, porque eu creio que eu e você, nós sabemos aquilo que está escrito sobre o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança, bem-aventurados mansos, tranquilos, bem-aventurados
povo. A escolha está em nossas mãos. Você quer ser transformada? Você quer dar fruto? Ou você quer se cortar e lançada ao inferno? Porque está escrito, não sou eu que estou dizendo ele. Está escrito na palavra. Nós temos que tomar essa decisão. Vamos cumprir as regras. Vamos cumprir os votos que nós temos com Deus. Quando nós vemos aqui na frente, nós falamos: Jesus, eu te amo. Eu vou negar a mim mesmo. Eu vou fazer a minha vontade. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Uma nova pessoa, com novos comportamentos, com atitude diferente, para que Deus possa realizar aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Igreja, não adianta experiência. Não adianta experiência sem entrega verdadeira. Não adianta. Não adianta eu vir no culto chorar 3 horas ali no chão. Não adianta eu vir de roupa bonitinha de crente se eu não gerar o fruto do Espírito. Quando nós paramos para observar Pedro viveu experiências grandiosas com Jesus. Grandiosas. Pedro caminha por cima das águas. Pedro começa a se afundar e vem Jesus com aqueles braços e pega Pedro e o sustenta. Mas quando Pedro tem a oportunidade de estar ali com Jesus e agir como ele quer, a Bíblia diz que os soldados vieram para prender Jesus e Pedro pega a espada e pá, age carnalmente. Pedro pensa antes de agir? Não. Pedro estava com a sua mente na terra. Nossa mente não pode estar na terra, porque se nossa mente estiver na terra, nós vamos viver frustrados em Deus. Nossa mente tem que estar no céu, igreja. Aleluia. Nossa mente tem que estar no céu. Glória a Deus. Pedro teve experiências, mas Pedro lá na frente diz para Jesus: Senhor, é o seguinte, por você eu morro, por você eu vou preso, pode deixar comigo desse jeito. Pedro falou. Jesus, como ele sabe de todas as coisas, sabe o que passa na nossa mente, no nosso coração, sabe do futuro, ele chega e diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes ele vai me negar. E quando houve o confronto, Pedro fez o que Pedro? Eu não conheço. Mas Pedro falou que ele ia para a cadeia. Pedro falou que seria morto. Por que ele não preferiu morrer naquele momento? Igreja, é necessário nós tomarmos uma posição. É necessário parar de ficar falando. Parar de ficar prometendo. Eu vou lutar, eu vou fazer. Mas tem que fazer. Porque a consequência não é na minha vida, não é na sua. Não quer ser transformado. É na sua. Não é na minha, igreja. A Bíblia diz algo que me chamou a atenção. No início do capítulo 5, versículo 16, diz assim, 19. Porque as obras da carne são manifestas. Está escrito desse jeito, manifestas. Ou seja, nós somos conhecidos por aquilo que nós manifestamos. Não é pelo meu título de diaconisa, de pastora que eu vou ser reconhecida. Não é pelo título que o homem coloca, é sobre as atitudes que ele tem no momento do pronto. Deus quer gerar novidade sobre o nosso coração e sobre a nossa vida nessa noite. Tem no convite da igreja, tem um áudio. O pastor Gerson, ele conseguiu pedir para que eles colocassem no fundo um pedacinho de uma pregação. E todas as vezes que eu ouço esse convite, meu coração estremece. Porque ele diz assim: olha, você não nasceu para perder. Você nasceu para vencer em Deus. E Deus acha mesmo que Deus quer que eu e você sejamos cortados e lançados ao inferno, igreja? Ele não quer, porque Ele nos ama. Qual é o pai
Veja lá o nosso Pai que está na terra. Nós temos que ter uma visão diferente de quem é Jesus. Rafa, eu não consigo agir em amor. Rafa, eu não consigo ter tudo do Espírito. Hoje é o dia de você se arrepender como filho de Deus. Aleluia. Não é amanhã. Não é quando você quiser hoje. É hoje o dia que você se arrepender e se tornar uma nova criatura. Como manifestando outras atitudes. Todo mundo sabe do processo que eu passei em Deus. Quem está próximo de mim tem visto. Vocês acham mesmo que é fácil você ser humilhado e estar lá? Vocês acham mesmo que é fácil ouvir pessoas falando de você? E você chegar na igreja sabendo quem foi? E você o tratar com amor? E você abraçar? E você beijar e dizer que eu estou por você? Você acha mesmo que eu me permiti ser moldado na cuidada com Deus? Porque eu acho bonitinho estar aqui em cima. Porque eu acho bonitinho chegar aqui e louvar todos os dias. Não, igreja. Você se permite ser moldado porque você o ama. Aleluia. Porque eu não sei agir com falsidade. Então morra! 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 E nasça uma nova criatura para Jesus! Mas é uma decisão que você tem que tomar. Eu posso passar o dia inteiro mandando áudios. Não faça, não responda. Não é a ele que você tem que falar coisas. A ele você tem que amar. Não é a ela que você tem que dizer que dá flores. Porque é ela que você tem que amar com uma vida plena. Você tem que vencer na oração. Aleluia. Senhor, eu te apresento fulano, meu Deus. Fulano reagiu dessa forma comigo. Mas eu amo. Que o Senhor venha transformar. Que o Senhor venha visitá-lo. Que o Senhor venha também dar uma oportunidade de uma visão diferente para o que é o reino de Deus. E não dizer eu odeio, eu detesto. Eu não vou andar junto, eu não suporto. Não faz parte do meu rol. Eu hoje assim, acabou. Quando você fala desse jeito, você está dizendo: Jesus, eu não estou nem aí pelo que você fez comigo naquela cruz do Calvário. Você não foi comprado com coisas corruptíveis, como prata e ouro. Você foi comprada com o sangue precioso de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E Ele te dá oportunidades, porque você é capaz de ser moldada por Ele. Porque você tem a fonte. Você tem a fonte do amor, não sei amar, sabe? Você tem a fonte. Você tem a fonte da sabedoria, eu não sei agir, você sabe. Você tem a fonte da prudência. Você tem a fonte da transformação. Não dê mais desculpas para Deus. Mas fale para Ele: Jesus, pelas minhas atitudes, eu reconheço que eu ainda não nasci de novo. Não é vergonhoso para mim, para você falar isso. Eu reconheço que eu preciso nascer. Porque nós queremos almejar as coisas do Espírito, queremos almejar os dons. Mas agindo dessa forma, Deus não vai entregar. Essa é a resposta que Ele traz ao nosso coração nessa noite. Em Romanos 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
nova mulher, de um novo homem de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé essa noite? Eu vou fazer algo que Deus colocou no meu coração. Você que se sentiu tocado através dessa palavra, e você quer dizer a Deus que hoje você não aceita mais ter aquelas velhas atitudes, vem aqui na frente, porque o pastor Jéssica vai estar orando por você. Por enquanto eu vou cantar esse louvor, amém? Não é vergonhoso, igreja. Nós necessitamos de Deus. Nós não somos ninguém. Nós somos um fogo de ai de nós que Ele só. Creia que Deus vai fazer grandes coisas. Aleluia.